Hello, dearest. How are you? Como vocês estão, meus queridos? Tudo bem? So, today we work with the difference between like and as. Hoje nós vamos trabalhar com a diferença entre as palavrinhas like and as. Gente, nós conhecíamos o like como verbo gostar, né? To like. I like pizza. Gosto de pizza. I like my school. Eu gosto da minha escola, tá? Só que hoje a gente vai ver o like com outros sentidos, tá? E o as também. Lembra que a gente conhece o as como comparação, tá? Nós vamos ver que ele pode ter outros usos também, certo? Os dois, nesses sentidos que nós vamos ver agora, eles podem ser confundidos. Então, por isso que hoje a gente vai ver isso com mais detalhes, ok? Vocês têm esse conteúdo lá na apostila de vocês, após aquele texto lá do Modern Love, né? Que tá bem assim como vocês têm aqui nesse slide, né? Difference between like and as. Tem lá o título e os exemplos que eu coloquei aqui no slide, eles são os mesmos do livro. Só que no livro vocês têm as explicações por escrito, as explicações que eu vou dar aqui para vocês com mais detalhes, né? Também nós vamos resolver 3 questões do Enem ali e terminamos a apostila de número 4. Semana que vem nós começaremos a apostila 5, certo? E a gente vai andar um pouquinho mais adiante a partir da semana que vem, um pouquinho mais rápido, né? Porque em seguida a gente já tem as revisões, tudo mais. Então a gente tem que dar uma apuradinha aí. Pessoal, like a boss. Vocês já devem ter visto essa frase em algum lugar, né? Seria tipo um chefe, like a boss, tá? Ah, eu sou dinâmico, eu consigo, né, fazer as minhas tarefas com maestria, vou muito bem em tudo. Então, I am like a boss. Eu, tipo, sou tipo um chefe, tá? Então, o like ele vem com esse significado também de comparar alguma coisa, né? No caso, como um chefe, eu estou me comparando a um chefe, tá? Aqui, gente, esse like a boss, né, é uma linguagem coloquial, né? É uma linguagem coloquial, né, na linguagem falada, uma linguagem informal, na linguagem escrita, essa expressão, né? Like a boss, tem quadrinhos, eu já vi quadrinhos para colocar no quarto, esses dadinhos aí seriam um item de decoração, né? Então, por isso, like a boss é uma expressão bem usada, tá? Vamos para os exemplos, lembrando vocês que são os mesmos que vocês têm ali no book, tá? Primeiro exemplo que vocês têm aqui, os dois têm like, tá? Um tem like e outro tem o s, a gente vai ver a diferença. Like your father, he wants you to succeed in life. Esse like que vocês têm aqui, gente, eu traduziria assim como eu traduzi aquele like a boss, tipo teu pai, né? No lugar de teu pai. He wants you to succeed in life. Quer dizer o quê? Uma pessoa, por exemplo, o meu tio, tá? O meu tio quer que eu me dê bem na vida, succeed in life. E o meu pai também. Então, aqui alguém diz, ah, como teu tio, né? Como teu pai, desculpa. O teu tio, he wants you to succeed in life. Tá comparando, né? Como o teu pai. Assim como o teu pai, certo? Ele quer que você se dê bem na vida. Agora a diferença. As your father, he wants you to succeed in life. Então, como teu pai. Só que aqui, gente, ele é o pai mesmo. O meu pai chega em mim e fala assim: olha, as your father, he wants you to succeed in life. Então, como teu pai, ele quer que você se dê bem na vida. Então, por exemplo, alguém está te explicando o que o teu pai quer, o teu pai de verdade, tá? Então, o like, ele vem mais naquele sentido figurativo, tá? É uma comparação de algo, é uma comparação, tá comparando alguém, alguma coisa a outra coisa, que tá comparando com o pai dessa pessoa, né? Ah, como teu pai, ele quer que você se dê bem. Agora, aqui já é o sentido real. Como teu pai, né? Então, sendo teu pai, he wants you to succeed in life. Acho que ficou claro, tá?
Depois nós temos outros exemplos aqui com o like. He is like a brother to me. Então, aqui, ó, esse exemplo aqui, esse primeiro exemplo, é muito parecido com o primeiro, o uso é o mesmo. Ele é como um irmão para mim. Quando eu tô falando do meu melhor amigo, ele é como um irmão para mim, ele é tipo um irmão. Então, he is like a brother. Mas ele não é o meu brother. Ele é like a brother to me. Eu gosto de traduzir, assim, às vezes como tipo, sabe? Ele é tipo um irmão para mim. Que é uma linguagem bem coloquial mesmo, que a gente usa bastante, né? Paul has a brother like Jane's dog. Ele tem um irmão tipo o cachorro da Jane. Olha que exemplo louco, né? Então, ele tem um irmão que tem uns comportamentos assim, tipo o cachorro da Jane. É um exemplo muito louco aqui. Então, a gente tá comparando, né? Mas ele não é um cachorro. Mas ele é tipo, ele é parecido com esse dog, tá? Agora, how could you talk to me like that? O like, ele também pode ser usado para chamar atenção, draw attention, que nem a gente fala, draw attention é chamar atenção. Então, how could you? Como? How could you talk to me like that? Como você pode falar comigo desse jeito? Like that. Então, o like that é tipo desse jeito, né? Dessa forma, dessa maneira, tá? Então, vocês podem sublinhar se vocês estão com a apostila aí no livro, né? O quinto exemplo ali da apostila tem o like that. Então, dessa forma. Como tu pode falar comigo like that, desse jeito, tá? Tá chamando atenção pro que ela tá perguntando. Ela tá dando ênfase, tá? A situação ali não é muito boa. You can use the same software as instructed in the manual. Então, agora nós temos exemplos com as, tá? Você pode usar o mesmo software como instruído no manual. Da maneira que é, tá? In the same manner. Da maneira que é instruído no manual. Então, aqui, se eu trocasse o as por in the same manner, daria na mesma. Por exemplo, you can use the same software in the same manner as instructed in the manual. Mas a gente não colocou in the same manner, né? Da mesma forma. Então, ali, you can use the same software as instructed in the manual. Eu repito várias vezes para vocês gravarem, tá? Então, como instruído no manual. The event took place as I planned. Lembra, gente? Não sei se vocês lembram, mas vamos repetir. O phrasal verb, na verdade, take place é acontecer. Aqui está no passado, está took place. Então, the event took place, o evento aconteceu como eu planejei, da maneira que eu planejei, tá? Agora, o as também pode ser usado para falar sobre uma occupation, sobre uma ocupação. Aqui nós temos dois exemplos. As a teacher, como uma professora, então quer dizer que eu sou uma professora mesmo, tá? As a teacher, I always like to teach new things to my students. Eu sempre gosto de ensinar novas coisas para meus alunos. It is your duty as an auditor to give a true and fair view on the accounts. Um auditor é um auditor, né, de um fiscal de contas, enfim. Como a tua duty é uma tarefa, tá? É a tua tarefa. It is your duty as an auditor, como um auditor. Então, aqui a gente está mostrando a ocupação dessa pessoa, por isso que a gente usou o as. To give, dar. A true and fair view, que seria uma visão verdadeira e justa nas contas, on the accounts. Aí a gente já conhece também o as como comparativo, né? Comparisons. I am not as tall as Gisele Bündchen. Então, eu não sou, tá? I am not tão alta quanto, ó, as tall as Gisele Bündchen. Quer dizer que eu não tenho a mesma altura dela, eu sou mais baixa. Tênis is not as famous as soccer in Brazil. Então, comparando tênis com soccer. O tênis, ele não is not, tão famoso quanto as famous as soccer, tão famoso quanto futebol no Brasil. Depois a gente tem o as como
ajudando a expressar duas coisas que acontecem simultaneamente. Two things that took place simultaneously. I looked at her as she was walking outside. Então, eu olhei para ela enquanto ela estava caminhando, né, saindo. Walking outside seria saindo, né? Lembra out, que é fora. Então, eu olhei para ela enquanto ela estava caminhando, né, saindo, tá bom? Aqui, ó, então a gente usou o as como a tradução de enquanto, tá? Aqui poderia ser traduzido como enquanto, porque as duas coisas aconteceram simultaneamente. Eu olhei para ela e ela estava caminhando, estava saindo, né? As I grew older, I realized what is good for me or not. Como eu cresci, eu me dei conta do que é bom ou não para mim. Então, essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Eu cresci. Na medida que eu fiquei mais velho, eu me dei conta, ó, lembra o realize, que é um falso cognato, né? Na verdade, é dar-se conta. Eu me dei conta do que é bom ou não para mim. E aqui, por último, a gente tem o as como um conectivo que vai ajudar a dar razão, tá? A contar alguma coisa, dar uma explicação sobre certo ato. Ele vem traduzido como, poderia ser como. Ah, como, tá, gente? Desculpa. Então, como? Como eu estava atrasado, ó. As I was in a hurry. Como eu estava atrasado, in a hurry é atrasado. I didn't notice the signboard on the road. Eu não percebi, ó, gente. Notice é perceber. Então, eu não percebi. The signboard seria um sinal, né? Uma placa na rodovia. As she was hungry é uma explicação, ó. Voltando ali, ó. Como eu estava atrasado. Eu tô explicando por que eu não percebi a placa na rodovia. As she was hungry, como ela estava com fome, she ate everything her mother made for her. Como ela estava com fome, ela comeu tudo o que a mãe dela deu para ela, fez para ela, desculpa, que tá o made, né? Tudo que a mãe dela fez, tá? Isso tudo que eu expliquei agora, certo? Tem lá na apostila as explicações em inglês, assim, de forma bem resumida. Eu gosto de explicar para vocês direitinho, né? Mesmo sendo os mesmos exemplos, para que vocês possam ter essa explicação minha, né? Para ajudá-los a estudar depois com o que vocês têm anotado lá na apostila, tá bem? Agora aqui nós temos duas propagandas, tá? Eu resolvi fazer uma comparação dessa marca, tá? De cremes e de cremes depilatórios e ceras, certo? Do VIT. É uma propaganda, acho que essa aqui é de 1930, por aí, 1920, tá? E uma outra atual, de como, né, as propagandas mudaram ao longo dos anos. Vocês percebam que aqui vocês têm a imagem dela, né? E vocês têm também um texto maior. Percebam que as propagandas de antigamente, elas tinham textos maiores. Eu acho que isso eu já conversei com vocês, né? Explicativos e tudo mais. Hoje em dia não. Hoje em dia, novas formas de fazer propaganda foram implementadas, né? Os estudiosos descobriram, né, que às vezes quanto mais escolhendo as palavras certas, tu não precisa falar muito para ser ouvido. Vocês entendem isso? Então, isso serve para tudo, né? Não só para propaganda. Quando tu te expressa bem, tu escolhe as palavras corretas, tu não precisa falar tanto, porque tu vai ser mais direto. Então, isso foi ao longo do tempo, vocês percebam que foi mudando, né? Hoje em dia tem propagandas de carro, por exemplo, que é só a imagem, uma frase pequenininha e deu. Que nem o da Nike, né? O Nike, vocês percebam que eu acho que é You Can Do It, né? É só o símbolo mesmo e aquela frase já é uma propaganda pronta. Antigamente não era assim. Então vocês percebam, né? Se vocês se depararem com algum gênero textual do tipo, vocês vão prestar. Provavelmente eles não vão colocar um tipo, um gênero textual antigo, né? Às vezes acontece, nunca se sabe. Vou colocar uma propaganda mais atual, e aí vocês vão ter que prestar bastante atenção, porque quanto menos palavras tiver, mais resumido vai ser aquela ideia, tá? Então, chamar atenção, né? Os publicitários chamam atenção usando poucas palavras, até porque hoje em dia nós temos pressa.
Então, é difícil alguém parar para ler um texto de uma propaganda, né? Um texto desse tamanho, por exemplo, né? Então, vamos comparar. A gente tem a propaganda aqui do Vit, eu acho que talvez vocês conheçam, né? Vende nas farmácias, esse é um creme depilatório, tem cera também. E a gente tem um textão aqui dessa propaganda. Vamos ler juntos, tá? Lembra, pessoal, pega a apostila aí. Eu não lembro que página tá essa propaganda, mas tá bem grande ali na apostila. Então, eu preciso que vocês peguem ela e já vão lendo junto comigo e anotando as palavrinhas desconhecidas, tá? E eu vou traduzindo algumas coisas com vocês. Aí eu peço que vocês façam o seguinte: eu vou ler uma vez só esse texto, vou dar algumas ideias para vocês a respeito dele, mas depois vocês vão trabalhar a leitura de vocês em casa, tá? Como ele não tem, lembra das estratégias de leitura, né, gente? Procurar palavras em negrito, procurar palavras em itálico, que são palavras importantes, tá? Sempre tentar ver a fonte, aqui a gente tem a fonte, tá? O endereço, no caso do lugar onde é comprado, onde é vendido o creme esse. E prestar atenção, né, no título, nas imagens. Olha só, se você pega uma propaganda dessa, ó. Ai, não sei o que que é VIT, meu Deus. Mas olha a propaganda, ó. A mulher tá com a axila, ó. Axila bem exposta, né? Ela não tem pelos. Então, se vocês leem aqui, ó, VIT cream is as easy to use as a face cream. Ah, o VIT cream, o creme, é tão, ó, as easy to use as a face cream. Aqui já temos o uso do as em grau de comparação, né? Ele é tão easy, tão fácil quanto um creme para face. Tão fácil de usar, né? As easy to use as a face cream, como um creme facial. Aí já dá para inferir, assim, né? Tem que ficar ligado, tá, gente? Tem que ficar ligado nas imagens, porque isso vai ajudar bastante vocês. A imagem, lembra, eu sempre falo, ela não tá ali para nada, ela não é só um enfeite. Ela tá ali para ajudar na propaganda, né? A chamar a atenção do leitor, do público-alvo, também de alguma forma persuadir, né? Hoje em dia, as mulheres têm mais liberdade, assim, para se depilar ou não, quer depilar, depila, não quer, não depila, mas antigamente existia essa ditadura da beleza mesmo, né? Então, as mulheres, elas eram muito amarradas a esses conceitos. Então, tu imagina, anos 20, a mulher olha isso aqui, né? O braço, é o padrão da beleza mesmo, né? Então, ela vai querer ler o texto, prestar bem atenção nessa propaganda. Beleza, vamos lá ler então. Whipped cream is as easy to use as a face cream. You apply it just as it comes from the tube. Então, você aplica do mesmo jeito, just as it comes from the tube. Do mesmo jeito, assim, prontinho, que vem no tubo. Simply squeeze a little on the hair, wait a few minutes, rinse it off, and the hair is gone as if by magic. Ó, simplesmente espalhe, né, squeeze um pouquinho no pelo, ali o pelo é hair, tá, gente? É que nem cabelo. Espera um pouquinho, tira, né, rinse it off, que é tirar, remover, lavar. E o cabelo, os pelos se vão como se, as if, como se fosse mágica. Leaves the skin soft, smooth and white. Ele deixa a pele macia, smooth, hidratada e branquinha, and white. Does not stimulate hair growth and has no offensive odor. Então, não estimula o crescimento de pelos e não tem odor ofensivo. Far better than irritating depilatories and scraping razor blades. Então, far better, gente, o que é esse far better? De longe, tá? Far better than irritating depilatories, de longe melhor que depilatórios irritantes, né? And scraping razor blades e lâminas, tá? Lâminas depilatórias. Whereas razors and ordinary depilatories simply remove above, marca aí, gente, ó, itálico, above the skin surface, it melts the hair away beneath it. Então, enquanto, lembra da conjunção, né? Whereas, os razors e depilatórios simples, né? Ordinary depilatórios
simplesmente removem acima da superfície da pele, tá? Acima, então, as lâminas, né, e outros cremes depilatórios que são irritantes ali, de acordo com a propaganda, eliminam o pelo, né, na camada superficial, above the skin surface. O VIT, eles prometem que o VIT melts the hair, derrete o pelo away, né, manda embora. Embaixo seria além da superfície, beneath it. Satisfactory results guaranteed in every case are money refunded. Então, resultados satisfatórios garantidos em todos os casos ou dinheiro de volta, money refunded. Então, aqui, ó, onde vendem, né, tem aqui algumas informações, o endereço, o address, que são o laboratório, né, onde eles manipulam, onde eles fazem o creme. E aqui, mais um exemplo. Aqui a gente viu vários exemplos com o as, né? Aqui temos exemplos com like. A perfumed velvety cream that removes hair. Ó, bem grande. Like magic. Então, presta atenção, gente. Imagens, palavras que estão em caixa alta, palavras em negrito. Prestem bem atenção aqui, ó. Um creme aveludado, velvet, perfumed, perfumado, que remove o pelo como mágica. A gente está comparando com mágica, não é mágica, né? Não é mágica, mas está comparando com mágica. Então, que ele remove com as mesmas qualidades, né? Que um passe de mágica resolveria, né? Removeria os pelos, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, digamos que vocês peguem um texto desse no Enem. Olha a imagem, ó, que eu sou chata. Olha aqui, ó, removes hair. Então, já sabe, ó, já tá falando de algo que remove pelo, remove cabelo. Olha aqui, ó, above the skin surface beneath. Lê essa parte que é importante. E já vai dar um norte muito bom para vocês, tá? Trabalhem nesse texto, gente. Vão ler de novo, procurem as palavras que vocês não sabem, vocês precisam de bastante vocabulário, tá? Para arrasar. Agora a propaganda atual. Buy one, get one free. Olha a promoção. Compre um, leve outro grátis. Buy one, get one free. É tipo, compre um, leve dois, tá? Pague um, leve dois. Vit Creams and Wax for Smoother Skin. Então, cremes e cera para uma pele macia, tá? Mais macia. Percebam também que é o seguinte, ó, como é uma marca tradicional conhecida desde décadas passadas, a propaganda não precisa ser tão grande, né? Tão explicativa, porque muita gente já usa, muita gente já conhece, tá? Free Vanity Kit worth $15. Então, vem junto, né, um Vanity Kit, que seria um kitzinho de cuidados, de beleza, que vale $15. Então, olha a promoção super, né? Compra compra dois, paga um, e ainda ganha um kitzinho de $15. Bem bom. Pronto. Agora nós vamos resolver as questõezinhas do Enem que vocês têm ali no livro, tá? Para encerrar essa parte. Notice of Baggage Inspection. Aqui vocês têm o quê? Um aviso de inspeção de bagagem. Notice of Baggage Inspection. Essa questão foi do Enem, acho que vocês têm aí grifadinho, né? Marcado na apostila de vocês. Pronto, não temos palavras em negrito, nós não temos palavras em itálico, nós não temos nada que nos ajude, assim, a começar a ler o texto, a fazer uma leitura, assim, mais dinâmica, né? Prestando atenção em detalhes. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente viu o título, né? Notice of Baggage Inspection. Então, notice, né? Parece notícia, mas não é, é um aviso. Tá, tudo bem, notícia pode ser um aviso, mas enfim. Aviso de inspeção de bagagem. Se tu está avisando, é porque algo vai acontecer, eles vão inspecionar a bagagem ou já aconteceu. Nesse caso do texto, ó, tô dando uma prévia para vocês. Os verbos então, estão todos no passado. Então, quer dizer que essa bagagem já foi inspecionada. Eles só colocaram um avisinho ali para a pessoa, tá? Então, aqui vocês percebam que é um site governamental, né? Do governo. E aqui eles falam sobre Transportation Security Administration, que seria a administração de transporte seguro, tá?
Vamos ler primeiro o enunciado e depois nós passamos para o texto. As instituições públicas fazem uso de avisos como instrumento de comunicação com o cidadão. Esse aviso voltado a passageiros tem o objetivo de... Qual é o objetivo? Tá, gente, isso tá fácil, né? Seria só ler o título, prestar bem atenção no enunciado. Se vocês fossem bem ligadinhos, vocês já conseguiriam responder. Vamos dar uma olhada nas opções. Solicitar que as malas sejam apresentadas para inspeção. Já vamos eliminar essa, gente. Não é uma solicitação. E aí, pelo título, eles não estão pedindo para que as malas sejam apresentadas. Eles estão avisando que já inspecionaram. Ou que vão gente, não consigo falar. Inspecionar, tá? Notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos, no. Informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança, sim. Então é a letra C que nós vamos marcar. Vamos ler a letra D. Dar instruções de como arrumar malas de forma a evitar inspeções. Não, gente, ali é um aviso, então já foi inspecionado, tá? Não tem como evitar, eles vão fazer isso. Apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem. Eles não estão pedindo desculpa, tá? Estão avisando. Vamos ler o texto então. To protect you and your fellow passengers, the Transportation Security Administration is required by law to inspect all checked baggage. Então, para proteger vocês, os passageiros, né? The TSA é requisitado por lei para inspecionar todas as bagagens. As como parte do processo. Aqui o as está vindo como uma explicação. Como parte do processo, some bags are opened, algumas malas são abertas, and physically inspected, e inspecionadas fisicamente. Your bag was among those selected for physical inspection. Sublinha isso aqui que é importante, gente. Tá aqui uma resposta. Tua mala estava, lembra do was? Estava entre as selecionadas para inspeção física. Então, ó, a mala foi revistada. Esse é o aviso. During the inspection, your bag and its contents may have been searched for prohibited items. At the completion of the inspection, the contents were returned to your bag. Então, durante a inspeção, a tua mala, né, your bag and its contents, o seu conteúdo, may have been searched, né? Pode ter sido, né, isso pode ter sido procurado por itens proibidos. At the completion of the inspection, então na completude, né, no fim da inspeção, os conteúdos, the contents, foram retornados à mala, né? Então eles colocaram o conteúdo da mala de volta na mala. Se the TSA security officer was unable to open your bag for inspection because it was locked, the officer may have been forced to break the locks on your bag. Então, se o oficial de segurança fosse incapaz, se ele não conseguisse, was unable, lembra? Able é capaz, unable é incapaz, aqui já entra o que a gente estudou sobre os prefixos, né? To open your bag for inspection because it was locked, porque estava trancada, né, fechada. O oficial pode ter sido forçado, may have been forced to break the locks, a quebrar os cadeados da tua bolsa. Ui. TSA sincerely regrets having to do this. However, TSA is not liable for damage to your locks resulting from this necessary security precaution. Eles meio que se desculpam ali, né? Sinceramente, eles se arrependem, tá? Quando a gente fala em regret não é regredir, tá? É arrepender-se. Claro, tem um sentido parecido, né? Porque quando a gente se arrepende, a gente tá se arrependendo sobre algo do passado, né? Não deixa de ser uma regressão de pensamentos. Mas igual regret é arrepender-se, tá? Não regredir. Sincerely, ó, mais um advérbio. Como é que eles se arrependem de forma sincera? Sincerely regrets having to do this. Ter de fazer isso. Ok? Última parte. For packing tips and suggestions on how to secure your baggage during your next trip, please visit. Então, para dicas de packing é arrumar mala, tá?
Sugestões on how to secure your baggage, sugestões sobre como manter a segurança da tua bagagem durante a próxima viagem. Visite tal site, né? tsa.gov. Certo, pessoal? Então, esse é a resposta, né? Letra C, que era esse o objetivo desse aviso, então, né? Dessa Notice of Baggage Inspection. Pronto. Mais duas questões do Enem de 2016. Vocês têm na apostila, acompanha aí, gente. Franken Tissue, Printable Cell Technology. Aqui apresentado no texto, tá? Na Discover Magazine. Quando fala em Discover, gente, mesmo que vocês não conheçam a revista, o site, enfim, está falando sobre descobertas, né? Então, descobertas tecnológicas, da ciência, coisas do tipo. A tecnologia de células impressas, tá? Printable Cell Technology. Dá uma prévia do texto para vocês. Esse texto está falando, tá? Sobre pesquisadores da Austrália que criaram uma tinta, uma bioink, uma tinta natural, né? Seria, que é um passo para conseguir imprimir células humanas, tá? De tecidos humanos. Quando a gente fala, no caso ali, em tecidos, eles vão falar em flat. Vamos ver onde é que tá aqui, ó, que eu achei. Tá aqui, ó. Skin, pele and other flat tissues. Flat é tudo que é plano, tá? Flat. Lembrei da terra plana. Então, flat tissues, né? Falo em flat earth, né? Lembrem disso, terra plana. Então, tissues, né? Não que eu acredite em terra plana, tá? Mas é só porque eu lembrei e vocês podem associar. Então, pele e outros tecidos planos, né? Então, essa tinta, ela foi descoberta e eles conseguem, então, imprimir em impressoras, né? 3D. Eles conseguem imprimir, então, os tecidos, né? Para ajudar as pessoas, então, a refazer a sua pele. Eles comparam também essa tecnologia com band-aid, né? Que tu coloca ali na pele, que tu cola. Então é tipo isso. Por exemplo, uma pessoa se queima, né? E aí é feita a cirurgia com essa pele, que é impressa na impressora. E aí eles colocam ali em cima. Eu já vi isso, gente. É tipo uma telinha. Não sei se vocês já viram. Claro, essa notícia é de 2012. Ó, olha ali na fonte. Nós estamos em 2020, né? São 8 anos. Então, muita coisa já mudou, né? Muita tecnologia, assim, foi super aprimorada. Vamos então para o enunciado. O texto relata perspectivas no campo da tecnologia para cirurgias em geral. E a mais promissora para este momento enfoca. Vamos ler o primeiro parágrafo. Qual é o enfoque da tecnologia mais promissora? Que no caso é essa Printable Cell Technology, da tecnologia das células impressas. In November, researchers from the University of Wollongong in Australia announced a new BioInk that is a step toward really printing living human tissue on an inkjet printer. Então, é um passo, tá? Step toward. Realmente imprimir tecidos humanos numa impressora. It is like printing tissue dot by dot. É tipo imprimir tissue, né? Papel, pontinho por pontinho. A drop of bioink contains 10,000 to 30,000 cells. Então, uma gota dessa biotinta, ela tem de 10.000 a 30.000 células. The focus of much of this research is the eventual production of tailored tissues suitable for surgery, like living band-aids. Eles comparam, ó, like, a gente está comparando, ó, like, como band-aids vivos, tá? Com vida, com funcionamento, which could be printed on the inkjet, que poderiam ser impressos na impressora. However, it is still nearly impossible to effectively replicate nature's ingenious patterns on a home office accessory. Consider that the liver is a series of globules, the kidney a set of pyramids.
Those kinds of structures demand 3D printers that can build them up, layer by layer. At the moment, skin and other flat tissues are most promising for the inkjet. Ó, tá aqui a resposta. No momento, pele e outros tecidos planos são os mais promissores para a impressora. Eles estão falando o quê, ó? Que, considerando que o fígado é uma série de glóbulos e o rim é uma série de um conjunto de pirâmides, esses tipos de estruturas, eles demandam impressoras 3D, que podem construí-los degrau por degrau, layer by layer. No momento, skin and other flat tissues are most promising for the inkjet. Então, no momento, tá, pele e tecidos planos são os mais promissores para essa impressora, tá? Então, gente, qual é o enfoque? Uso de um produto natural com milhares de células para reparar tecidos humanos. Criação de uma impressora especial para traçar mapas cirúrgicos detalhados. Desenvolvimento de uma tinta para produzir pele e tecidos humanos finos. É a letra C, tá? Ó, Printable Cell Technology, é super falado sobre essa BioInk, então não esquece, gente, ink é tinta, tá? Tinta de caneta, todo tipo de tinta é uma ink. Reprodução de células em 3D para ajudar nas cirurgias de recuperação dos rins, beleza, fala em rins, que é kidney, né? Fala em impressão 3D, mas não é essa tecnologia promissora neste momento. A tecnologia promissora neste momento é a criação dessa tinta, tá? Extração de glóbulos do fígado para serem reproduzidos no laboratório. Também não, ok? Então, é esse o enfoque, letra D. Opa, desculpa, letra C de carro. Número 3. Bulgakov. Ó, presta atenção numa coisa. Lá nessa propaganda da Vita, a gente ia buy one, get one free. Compre um, leve outro grátis. Esse termo Bulgakov, ele é usado, tá? Também muito parecido com aquele sentido ali, que é tipo, compre um, ganhe outro. Bulgakov. Então, se vocês viajarem para algum lugar, ou se vocês verem uma propaganda na internet, né, que fala em Bulgakov, é buy one, get one free. É tipo, compre um, ganhe outro. Bulgakov is used as a noun, as in, there are some great Bulgakovs on at the supermarket, or an adjective usually with a word such as offer or ideal. There are some great Bulgakov offers in store. Então, vocês vejam que é algo interessante. O texto no primeiro parágrafo, ele traz um termo, ele apresenta o termo Bulgakov, e ele explica o termo, sabe? Ele está explicando. O texto ali, o primeiro parágrafo, ele traz o termo e ele explica o termo, tá? Então, ele é usado como um substantivo, como, ó, as a noun, as in, como em, tá comparando. Existem algumas grandes ofertas Bulgakovs on at the supermarket. Então, eles estão dando um exemplo, tá? Se tu não soubesse o que é Bulgakov, olhasse, então, esse contexto para tentar, né, descobrir. On, ele é usado como adjetivo, or an adjective, usually with a word such as, usado com uma palavra, com palavras tais como, such as, offer or ideal, oferta ou ideal. There are some great Bulgakov offers in store. Então, há algumas ótimas ofertas na loja, à venda, in store. Já lemos essa primeira parte, talvez nos ajude. Vamos para o enunciado. Considerando-se as informações do texto, a expressão Bulgakov é usada para. Letra A, super fácil, anunciar mercadorias em promoção. Tá muito claro aqui, ó. Algumas ótimas ofertas, ótimas, grandes ofertas na loja, tá? Offers, ofertas, tá? Se vocês tivessem um pouquinho mais de conhecimento, acho que já ok, sabe? Está mais tranquilo, acho que ok com a leitura só dessa parte. Claro, gente, aqui eu tô ensinando para vocês estratégias, né, de leitura dinâmica, para não precisar perder tanto tempo lendo, mas vocês precisam ler o texto inteiro, tá?
marcar as palavras importantes, palavras que vocês conhecem, tá? When you combine the first letters of the words in a phrase or the name of an organization, you have an acronym. Acronyms are spoken as a word, so NATO, North Atlantic Treaty Organization, is not pronounced NATO. We say NATO. Bug off, when said out loud, is quite comical for a native speaker, as it sounds like an insult. Bug off, meaning go away, leave me alone, slightly childish and a little old-fashioned. Então, a expressão bug off, essa aqui, ó, bug off, quando dita em um som out loud, né? Quando dita em voz alta, tipo bug off, ela quer dizer vai embora, me deixe sozinho. De alguma forma infantil e um pouquinho ultrapassada. Então, é uma expressão, tá? Esse bug off seria uma expressão um pouco ultrapassada, tá? Enfim, não dá para confundir na hora da fala, tá? Bug off, quando dito em alto e bom som, ele pode ser até bem cômico para um falante nativo, né? Porque ele soa como um insulto. Vamos voltar. Bug off is the best known of the supermarket marketing strategies. Ó, fala que ele é a mais conhecida estratégia de marketing de supermercados. The concept was first imported from the USA during the 1970s recession, when food prices were very high. It came back into fashion in the late 1990s, led by big supermarket chains trying to gain a competitive advantage over each other. Consumers were attracted by the idea that they could get something for nothing. Who would possibly say no? Quem poderia dizer não? Então, aqui a gente tem uma explicação, né? Que esse conceito, ele foi importado dos Estados Unidos, né? Durante a recessão de 1970, quando os preços dos alimentos estavam muito altos. Então, ele voltou, né? Voltou à moda, digamos, né? It came back into fashion in the late, né? Mais tarde, in the late 1990s, led by, né? Como é que eu vou dizer para vocês? Liderado, né? Por grandes cadeias seriam de supermercados, tá? Big supermarket chains, tentando ganhar, né, uma vantagem competitiva um sobre o outro. São os consumidores, eles foram atraídos pela ideia de que eles podiam conseguir, né, adquirir algo por nada. Quem poderia dizer não? Então, a expressão bug off no texto ela é usada para anunciar mercadorias em promoção. Achei super fácil, tá? Só que é um texto que nos pega um pouquinho. Por quê? E no primeiro parágrafo, né, ele dá exemplos de em que contexto essa palavra poderia ser inserida. No segundo parágrafo, vocês têm uma outra expressão, né, um outro significado para o som bug off, que seria um phrasal verb, né, que não tem nada a ver com o acrônimo, porque bug off é um acrônimo. Buy one, get one free. Cada letrinha significa uma palavra, né? Buy one, get one free. E aí ele enrola um pouco ali no meio, né? Explica o que é um acrônimo e depois ele é mais conhecido ele fala, né, que é uma expressão conhecida nas estratégias de marketing, tá? Enfim, vamos ler as outras opções só para a gente tirar a dúvida, né, na verdade. Pedir para uma pessoa se retirar. Sim, mas é o bug off. Esse aqui, ó, phrasal verb. Pedir para uma pessoa se retirar, beleza. Mas não é esse bug off aqui, ó, do título. Comprar produtos fora de moda, indicar recessão na economia, chamar alguém em voz alta. Tá bem claro que é a letra A, certo? Então, gente, essa semana nós terminamos a apostila de número 4. Ver se tá tudo ok. Semana que vem começamos a apostila 5 e aí a gente vai dar uma apuradinha, então, até chegarmos na nossa revisão, tá? Eu deixo um grande beijo para vocês, um grande abraço, certo? Eu só tenho que ver uma coisinha aqui para conversar com vocês. Só um minutinho, segura aí, não fecha o livro. Não me esperem, gente. Tá? Então, a revisão vai ser assim para as duas turmas, né? Tanto anual noite como anual manhã. E a gente vai dar uma apuradinha, então, na apostila 5. Tá bom, gente?
Grande beijo para vocês, fica o meu abraço e sempre fiquem ligados lá no grupo do Face que eu mando recadinhos para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem marcar plantão comigo e a gente conversa, certo? Bye bye, have a nice week, boa semana e mais uma vez na dúvida me procure. Goodbye.